Olá, aqui é Edilene Lunardi, arquiteta, muitos me conhecem, e estou vindo aqui hoje para ler um documento que eu protocolei na Câmara na última sessão do dia 15/3/2023, com o senhor presidente da Câmara, senhor Adilson de Jesus. Vou ler o documento na íntegra. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara de São Pedro, senhor Adilson de Jesus. Interessada, arquiteta Edilene Cristiane Leonardi, CAL A 180-391, dígito 3. O assunto: o entorno do Museu Gustavo Teixeira. A demolição do canteiro central em frente ao museu, ocorrido na terça-feira passada, dia 9 de maio de 2023. O local, Rua Joaquim Teixeira de Toledo, 534, Centro, município São Pedro, São Paulo. Eu, Edilene Cristiane Leonardi, abaixo-assinada, cidadã e munícipe brasileira, arquiteta e urbanista, tecnóloga em gestão pública, pós-graduada em design instrucional e graduanda em administração de empresas. Solteira, 56 anos, residente neste município e comarca de São Pedro desde 1976, há 47 anos e domiciliada à Rua Menotti Betoni, 32, bairro Colina de São Pedro. Poeta e participante das Semanas Culturais de Poesia desde essa época de criança, e membro do júri de poesias das Semanas Culturais Gustavo Teixeira há mais de 16 anos. Venho muito respeitosamente à presença de Vossa Excelência requerer a paralisação imediata desta obra que demoliu o canteiro central do Museu Gustavo Teixeira, obra que não foi apresentada oficialmente à população local, nem aos proprietários dos imóveis neste contexto urbano, bem como solicitar a criação de uma lei que proteja nosso centro histórico e cultural, Museu Gustavo Teixeira, Biblioteca Gustavo Teixeira, Praça da Igreja Matriz Gustavo Teixeira e Praça Gustavo Teixeira. E que o Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural de São Pedro, CONDEPAC, possa ser reativado para intervir neste impasse. Dos fatos: houve uma audiência pública do Conselho de Turismo de São Pedro em 2022, na Secretaria de Turismo, para apresentar um projeto de transformação da frente do museu em calçadão, Audade, que é o Departamento de Desenvolvimento das Instâncias Turísticas, para aprovação de um projeto para realização de um convênio junto a este órgão estadual. Porém, nesta reunião não foi apresentado o projeto na forma gráfica, mas o Executivo Municipal garantiu verbalmente aos participantes da reunião, membros do CONTUR, que o projeto arquitetônico que seria apresentado junto ao DAD seria um projeto que não iria, em hipótese alguma, ferir nem interferir o entorno do museu, com nenhuma cobertura, objetos ou outra construção que pudesse concorrer com a visão do museu. E também que nem o canteiro central seria retirado, com suas luminárias modelo Antiga São Paulo, e nem os ipês brancos que foram plantados ao longo do estacionamento, em homenagem ao Dia da Árvore e como referência e homenagem ao poeta Gustavo Teixeira, no dia 21 de setembro de 2021, seriam arrancados. Temos uma lei número 2173/98, que foi criado o Conselho CONDEPAC, que é o Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural de São Pedro, e que hoje não está ativo, e que tem necessidade urgente de ser reativado para se posicionar sobre esses projetos tão importantes perante nossa cultura e patrimônio público, histórico e cultural. Assim, conforme a decisão da Prefeitura em demolir o canteiro central do museu sem avisar publicamente os munícipes,
nem apresentar oficialmente à população o projeto arquitetônico, nem isolar a área da obra com tapumes, nem ter colocado placa da obra do convênio com seus devidos responsáveis técnicos, nem o valor da obra do Estado, que são inerentes ao cumprimento do contrato de convênio junto ao Daditur. Venho apresentar completo repúdio à atitude arbitrária da Prefeitura Municipal de São Pedro na demolição do canteiro central em frente ao Museu Gustavo Teixeira, bem como todo o asfalto da rua e calçada lateral em frente às casas do outro lado do museu. O Museu Gustavo Teixeira, que é tombado pelo patrimônio histórico, a Praça da Matriz e a Praça Gustavo Teixeira e todo o perímetro deste entorno faz parte deste cenário histórico e deve ser pensado como um cenário contínuo, com características semelhantes. O Museu Gustavo Teixeira, bem como a Biblioteca Gustavo Teixeira, são elementos essenciais e norteadores a qualquer projeto de intervenção viária, arquitetônica ou paisagística, onde a preservação do canteiro central com as luminárias modelo Antiga São Paulo, os ipês brancos plantados ao longo do estacionamento da avenida numa comemoração do Dia da Árvore da Semana Cultural Gustavo Teixeira em 21 de setembro de 2021, tornava-se um ponto muito importante de destaque. Digo, tornaram-se, pois tudo isso foi arrancado pelas máquinas da prefeitura, sem pena nem dó, na manhã da terça-feira passada, dia 9 de maio de 2023, que as fotos encontram-se anexas a esse documento, bem como os vídeos deste total descaso em relação ao patrimônio público, histórico e afetivo do nosso município do poeta Gustavo Teixeira e também total desrespeito aos moradores e proprietários dos imóveis que sequer foram avisados no início desta obra. Então, os links dos vídeos seguem abaixo e também, bem como as publicações que eu fiz no meu perfil do Facebook. Publicação do dia 9 de maio de 2023. Toda e qualquer intervenção no cenário do Museu Gustavo Teixeira deveria ter tido em mente o Museu Gustavo Teixeira como foco principal enquanto patrimônio histórico tombado e que deverá seguir as leis de tombamento tanto a esse bem histórico quanto ao seu entorno. Toda intervenção viária, arquitetônica, paisagística nesse entorno deve estar de acordo com as leis de preservação e de tombamento desse bem público de grande valor histórico. A preservação do canteiro central com as luminárias modelo Antiga São Paulo deveria ter sido um ponto muito importante de reflexão sobre o seu destaque e importância na paisagem, pois são elementos importantes do contexto da nossa Praça Matriz São Pedro e Praça Gustavo Teixeira, tornando esse conjunto do centro histórico, Igreja Matriz de São Pedro, Praça Gustavo Teixeira e todo o entorno comercial e alguns poucos exemplares do casario antigo dessa área central, um cenário que se completa. E que nossos gestores públicos, responsáveis pelo patrimônio público, deveriam ter analisado a fundo antes de tomar qualquer atitude ou decisão sobre qualquer intervenção nessa área. E na manhã de hoje fomos surpreendidos, infelizmente, com as máquinas da prefeitura demolindo o canteiro central na frente do Museu Gustavo Teixeira, bem como a vegetação que tinha lá. Os postes de concreto modelo Antiga São Paulo, as luminárias modelo Antiga São Paulo, os ipês brancos plantados pela Coordenadoria do Meio Ambiente, junto à Coordenadoria de Cultura na Semana Gustavo Teixeira de 2021, num lindo evento no Dia da Árvore, que eu participei com muito gosto e até um dos ipês brancos plantados foi uma homenagem para minha tia que faleceu no Dia da Árvore, e que eu declamei um poema a ela neste dia especial, que hoje foi completamente desrespeitado. E neste dia, cada árvore plantada recebeu uma placa com as frases de um poema do nosso Gustavo Teixeira. A princípio, hoje,
iria ser um verdadeiro arrastão com a máquina, iria tudo para o lixo. Alguns postes e luminárias modelo antiga São Paulo foram, mas com a intervenção da equipe da Coordenadoria do Meio Ambiente, a maioria dos IPs brancos foram salvos e foram transferidos na calçada lateral ao museu. E a pergunta que fica, e agora, gestores responsáveis pelo nosso patrimônio público e histórico? Edilene Cristiane Leonardi, isso está postado no meu perfil do Facebook. E aí eu coloco também assim, existem exemplos de cidades onde a revitalização do centro histórico se mostrou tão bem sucedida que motivou a requalificação dos imóveis vizinhos, por iniciativa dos proprietários. Eles receberam melhorias e pintura em consonância com a nova fase local, comprovando a tese de que as intervenções urbanas, pensadas historicamente e com preservação, são uma poderosa ferramenta de transformação social. E aí segue o link dessa publicação. Vou ler outra publicação do Facebook, minha publicação no dia 11 de maio de 2023. Fico muito triste com a gestão pública em não ouvir os bons técnicos, a população local, os mais experientes e conhecedores da nossa cultura local, tão rica e poderosa como é nossa herança poética gustaviana, tão cheia de significados, e nos torna uma estância turística tão especial, que tem uma semana cultural há tantos anos. Temos esse privilégio, temos um museu maravilhoso, tombado pelo patrimônio histórico. Um grupo escolar, Gustavo Teixeira, que se transformou no Museu Gustavo Teixeira, através do amor e dedicação de tanta gente. Tenho tanto orgulho em ter crescido aqui em São Pedro, ter vindo para estudar nesta escola maravilhosa que me acolheu. Aliás, São Pedro nos acolheu, e posso dizer tranquilamente que sou quase uma são pedrense nata. Aliás, era frequentadora assídua das semanas culturais desde criança, que despertou minha veia poética e artística desde muito cedo. E como não dizer que sou uma apaixonada por poesia, arquitetura, urbanismo, paisagismo, arborização urbana, patrimônio histórico, cultural, etc, etc e etc. Aliás, há muito tenho essa fama de brigar pelo patrimônio da nossa cidade, junto a grandes amigos e amigas que alguns já não se encontram mais por aqui. Sou uma pessoa transparente, sem mimimi. Quando gosto, gosto muito. Quando não gosto, está na minha cara o meu desagrado. E infelizmente nessa semana saí do sério ao ver as máquinas da prefeitura derrubando o canteiro central do Museu Gustavo Teixeira, sem pena nem dó. Frustrante, desencantador. No ano passado, tive a oportunidade de falar com alguns gestores desta municipalidade sobre a polêmica deste projeto. Mas uma pena que as minhas orientações sobre o entorno do bem tombado foram jogadas água abaixo. E agora me deparo com um projeto que tem uma cobertura no meio da avenida, na frente do museu, que não pode ter nenhuma intervenção que concorra com ele. Simplesmente estou arrasada, frustrada e desesperadamente pedindo para que os nossos gestores da Câmara, da Prefeitura e toda a equipe técnica tome uma atitude coerente com relação a essa obra que poderá acarretar danos irreversíveis ao nosso bem tombado, que faz parte dos livros das escolas tombadas do estado de São Paulo, e que essas consequências poderão penalizar nosso município em relação até ao restauro do museu, que ainda está em andamento. Pensem seriamente nisso e tomem uma atitude sensata, porque muitos e muitos de nós estamos completamente descontentes. Tão descontente que hoje de manhã fui filmar lá na frente do museu e vim aqui para que
fazer esse desabafo, né? Vim na internet para fazer esse desabafo que estava entalado na minha garganta e no coração. Edilene Cristiane Leonardi. Isso também está na minha rede social. Assim, o Museu Gustavo Teixeira, bem como a Biblioteca Gustavo Teixeira, são elementos importantes do contexto da nossa Praça Matriz São Pedro e Praça Gustavo Teixeira, tornando esse conjunto do centro histórico, Igreja Matriz de São Pedro, Praça Gustavo Teixeira e todo o entorno comercial e alguns poucos exemplares do casario antigo dessa área central, um cenário que se completa. Toda e qualquer intervenção nesse cenário deveria ter em mente o Museu Gustavo Teixeira como foco principal enquanto patrimônio histórico tombado pelo CONDEFAR, que deverá seguir as leis de tombamento tanto a esse bem histórico quanto ao seu entorno. Aí, nessa documentação eu coloco uma foto do museu, né, que a fonte dela é o livro Patrimônio Escolar, uma saga republicana, Margarida Sintra Gordinho, de São Paulo, 2013. Então, sobre o edifício Grupo Escolar de São Pedro, instalado em 1910, este grupo escolar funcionava em 2 turnos, o da manhã para os meninos e o da tarde para as meninas. Projeto do engenheiro arquiteto belga José van Umbeck. Em lote de esquina, a construção é térrea e tem fachada com frontão central e entradas laterais. A planta simétrica tinha 8 salas de aula com seções feminina e masculina, separadas por porta vai e vem no corredor central. Possui salas de professores de diretor e galpão para ginástica com sanitários em anexo, separados do prédio. O prédio do antigo Grupo Escolar de São Pedro, que hoje abriga o Museu Gustavo Teixeira, foi oficialmente tombado pelo CONDEFAR, Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico do Estado de São Paulo, e UPPH, Unidade de Preservação do Patrimônio Histórico, publicado no Diário Oficial de São Paulo no final de 2010. E o processo de tombamento o pedido de processo de tombamento vem de 1986. Quem quiser consultar o site do CONDEFAR, tem o número do tombamento, né? Nós temos 2 bens tombados aqui no município, que é o Museu Gustavo Teixeira e onde era a antiga Câmara, ao lado da delegacia. Então, abaixo segue o link que pode ser consultado, né, do CONDEFAR. E também dessa arquitetura das escolas, né, e desse arquiteto engenheiro belga que projetou o nosso museu. E o que é o entorno do bem tombado? É a área de projeção localizada na vizinhança dos imóveis tombados, que é delimitada com o objetivo de preservar a sua ambiência e impedir que os novos elementos obstruam ou reduzam sua visibilidade. E isso significa que não pode ter nenhuma interferência visual que concorra com o museu, para que de qualquer perspectiva ele seja visualizado, nem nenhuma interferência. Toda intervenção viária, arquitetônica, paisagística, etc., nesse entorno, deve estar de acordo com as leis de preservação e de tombamento desse bem público de grande valor histórico. E por que não podemos fazer isso aqui, né? Seguindo todos os critérios da lei de tombamento, já que o nosso Museu Gustavo Teixeira passa por um restauro que está em andamento através do convênio do DAD e que essa obra deste restauro iniciou desde agosto do ano passado e que todo esse conjunto arquitetônico do nosso centro histórico deve ser preservado com suas características bucólicas e poéticas da nossa herança gustaviana.
e que os imóveis desse entorno possam se valer de benefícios do município, isenção de IPTU, bônus para quem pintar e recuperar os imóveis e etc., conservando as características das fachadas antigas, com incentivos para que o comércio possa investir cada vez mais nestes imóveis, explorando o turismo local, cultural e histórico e gastronômico. É muito triste a gestão pública não ouvir os bons técnicos, a população local, os mais experientes e conhecedores da nossa cultura local, tão rica e poderosa como é nossa herança poética gustaviana, tão cheia de significados e que nos torna uma estância turística tão especial, que tem uma semana cultural há tantos anos. Temos esse privilégio, temos um museu maravilhoso, tombado pelo patrimônio histórico. Um grupo escolar, Gustavo Teixeira, que se transformou no Museu Gustavo Teixeira, através do amor e dedicação de tanta gente. Tenho tanto orgulho de ter crescido aqui em São Pedro, ter vindo para estudar nessa escola maravilhosa que me acolheu. Aliás, São Pedro nos acolheu. E posso dizer tranquilamente que sou uma São Pedrense, quase uma São Pedrense nata. Aliás, era frequentadora assídua das semanas culturais desde criança, que despertou minha veia poética e artística desde muito cedo. E como não dizer que sou uma apaixonada por poesia, arquitetura, urbanismo, paisagismo, arborização urbana, patrimônio histórico, cultural e etc. Aliás, há muito tenho essa fama de brigar pelo patrimônio da nossa cidade, junto a grandes amigos e amigas que alguns já não se encontram mais por aqui. Sou uma pessoa transparente, sem mimimi. Quando gosto, gosto muito. Quando não gosto, está na minha cara o meu desagrado. E infelizmente nessa semana saí do sério ao ver as máquinas da prefeitura derrubando o canteiro central do Museu Gustavo Teixeira sem pena nem dó. Frustrante, desencantador. No ano passado tive a oportunidade de falar com alguns gestores desta municipalidade sobre a polêmica deste projeto, mas uma pena que as minhas orientações sobre o entorno do bem tombado foram jogadas água abaixo. E agora me deparo com um projeto publicado extraoficialmente no Facebook, com uma cobertura do meio da avenida, na frente do Museu Biblioteca Gustavo Teixeira, que não pode ter nenhuma intervenção que concorra com ele. E também numa publicação de notícias no site da prefeitura, assim descrito. Outra novidade é a construção de um bulevar com piso elevado, jardim e cobertura, de frente à Biblioteca Gustavo Teixeira. E também eu coloco essa publicação. Tudo isso é arrasador, frustrante, e assim venho solicitar desesperadamente para que nossos gestores da Câmara Municipal, da Prefeitura Municipal de São Pedro e toda a equipe técnica tome uma atitude coerente com relação a essa obra que poderá acarretar danos irreversíveis ao nosso bem tombado, que faz parte dos livros das escolas tombadas do estado de São Paulo, e que essas consequências poderão penalizar nosso município com relação ao CONDEFAR e ao convênio de restauro do museu que ainda está em andamento. Pensem seriamente nisso e tomem uma atitude sensata, porque muitos e muitos de nós estamos completamente descontentes. Tão descontentes que hoje estou aqui, junto ao Legislativo, solicitando essas reivindicações para que tomem providências junto ao Executivo Municipal para buscar uma decisão sensata ao nosso patrimônio público, histórico, cultural e afetivo. Nestes termos, peço deferimento, Edilene Cristiane Leonardi. Então, esse é o documento que eu protocolei na Câmara no dia 15, né? Foi lido